pessoal, tudo bem com vocês? Hoje mais um episódio aqui do Direcast. Queria agradecer prontamente vocês estarem aqui com a gente, nos ouvindo. E hoje a gente tem um convidado muito especial aqui no Direcast. Lembrando que o Direcast ele é formado justamente para tirar as suas ideias do papel e direcionar o nosso empresário, né? Então esse é o nosso intuito. Hoje eu estou aqui junto com o João. Vocês devem estar sentindo um pouco falta do Luan, mas hoje aqui o João que vai estar com a gente. O Luan está atrás das nossas câmeras aqui, mas está aqui presente também. Então hoje a gente vai trazer no nosso Direcast mais ou menos seguindo uma sequência do que a gente já conversou um pouquinho no nosso último episódio, que foi com o Dr. Salomão. E hoje a gente vai trazer um outro convidado muito especial para continuar falando sobre as questões de livro-caixas, os cases aqui da Diretriz e principalmente conversando um pouco sobre como potencializar os ganhos profissionais e trabalhar com as despesas de uma forma inteligente. Eu acho que isso é uma das coisas que os empresários precisam saber e como. Então, João, conta pra gente, João, quem é o nosso convidado hoje tão especial? Fala pessoal, tudo certo? Aqui é o João novamente. Para ajudar a gente com essa missão de contar um pouquinho para vocês da história, da carreira, do empreendedorismo, a gente está aqui com o Dr. Gastão Júnior. Ele é formado em medicina na UFPR, fez residência em ginecologia e obstetrícia no HC da UFPR, pós-graduação em cirurgia ginecológica na FEMPAR, presidente da Sociedade Joinvilense de Ginecologia e Obstetrícia e também responsável técnico da Clínica Mulher. Doutor, seja bem-vindo. Conta um pouquinho pra gente aqui da sua história, como que você começou, quais foram os desafios lá no início, para até chegar nesse momento como empreendedor. Legal, obrigado pelo convite, é sempre bom estar aqui. Aliás, eu estou aqui acho que 1 a 2 vezes no mês no mínimo, né? Então acho que é sempre um prazer estar aqui com vocês, trocar ideias. Eu acho que eu falo para a Tati, tanto para a Tati quanto para o João, que parece que cada vez que eu venho aqui, né, a cada reunião nossa, eu sinto que eu aprendo alguma coisa. Então acho que essa troca de informações, essa troca de experiência é uma coisa extremamente válida e acho que todo mundo deveria ter pelo menos algumas experiências assim. Bom, na verdade, né, o João perguntou da minha vida, como é que a gente começou, né? Então, eu sou médico, né, nem sabia que tinha tanta coisa no currículo, mas a gente vai construindo o currículo devagarzinho e logicamente, né, acho que todo médico, acho que todo profissional liberal, ele é um empreendedor, né? Então, ele tem que, digamos assim, curar dores que existem no mercado. Então a gente vai buscar, né, então essas dores para conseguir resolver e não ao contrário, né, ter uma solução e tentar buscar alguma dor. Não, você tem que buscar as dores. E enfim, né, todos esses anos a gente vai buscando melhorar, né, tanto o atendimento médico, né, o tipo de paciente, o biotipo da paciente, enfim, tentar resolver os problemas das pacientes. E, ao mesmo tempo, a gente busca, enfim, aumentar a clínica, tentar aumentar o ganho, tentar melhorar o resultado, né? Às vezes não é só aumentar o ganho, você tem que melhorar o resultado. Não adianta tu ganhar muito mais e também pagar mais, enfim, diminuindo o resultado. Então, acho que tudo isso, todas essas situações, essas variáveis, a gente tem que discutir, enfim, com a contabilidade, que eu acho que é o que me ajuda muito lá na clínica, enfim, no desenvolvimento nosso pessoal. Acho que o que o doutor falou é bastante importante, até porque normalmente isso acontece não tanto com esse profissional como qualquer outro profissional, né? Na verdade, com qualquer pessoa física, né? Ela precisa se estruturar, né? No sentido de tanto financeiramente como pessoa física, financeiramente como, né, empresário, para poder conseguir chegar num certo objetivo, né, doutor? Conseguir Sim. chegar, como o doutor falou, nesse resultado tão esperado, né? Sim. Que é justamente alinhar essa qualidade, né? Sim, até o momento, né, de você montar, de você constituir uma pessoa jurídica, né? Então, às vezes o médico acha que a primeira coisa que ele tem que fazer é constituir a pessoa jurídica. Na verdade, às vezes no mercado ele pede isso, mas na verdade muitas vezes aquele não é o momento. Enfim, e daí tudo isso tem que ser discutido. Eu sempre falo com todo mundo, né, até com os alunos da faculdade, quando a gente discute, eu sempre penso que para o médico ficar legal na profissão dele e tranquilo, ele precisa de 3 profissionais, né? Precisa de um advogado, não somente no sentido de problemas jurídicos médicos, né? Que também é importante ter, mas principalmente na parte de contratos. O médico não sabe ler contrato, então na verdade ele acaba analisando um contrato. Eu tenho um contrato e um convênio, assim, você assina aqui, você olha, não, tá tudo bem, tá tudo certo, vai lá, assina, e quando você vai ver lá na frente dele 1 ano, 2 anos ou 3 anos,
você teve um problema porque você não teve o reajuste do teu honorário, não está previsto no contrato, enfim, e você acaba indo para trás nesse sentido. Então, acho que um jurídico é importante. Impactos, né? Isso. O segundo é o administrativo. A gente precisa ter um administrativo dentro, né, do consultório, enfim, do sistema que a gente está atendendo, para ele ajudar a gente ou direcionar a gente para onde a gente vai. E o terceiro, que eu acho que é um dos mais importantes, é a contabilidade. Né? A gente está aqui, então, quase toda semana a gente está aqui, né? Até para conversar e para trocar ideias, e porque sempre as dúvidas vêm, a gente precisa sanar essas dúvidas e entender para onde que a gente quer ir também. E o interessante é assim, as pessoas têm a visão que o empreendedor é o cara, só que o cara tem uma empresa, né, tem um mega negócio, e não. Né? Tanto os profissionais liberais, profissionais de saúde, tem o empreendedor interno, que a gente chama, né? Não é pelo motivo de você não ter uma empresa de fato que você não é um empreendedor. Né? Isso acaba muitas vezes causando uma confusão, né, entre aspas, porque as pessoas de fato acham que não, para eu ser empreendedor tem que ter uma empresa. Mas na realidade o segredo está na mentalidade de você buscar resultado, buscar números, buscar informações para evoluir sempre. Né? Sim. Alcançar esse objetivo, né? E como eu falei, assim, tentar resolver as dores do mercado. Né? Então, às vezes, o empreendedor, eu vejo dentro da minha clínica, né? Então a gente treina a secretária e daí mesmo assim, às vezes não tem o mesmo resultado que a gente espera. Você vai lá e treina de novo, você conversa de novo e assim a gente vai melhorando, né, no dia a dia. Então, às vezes a pessoa quando vê, o atendimento de determinada clínica é maravilhoso. Ótimo, o cara levou 10 anos para chegar lá e penou muito no começo, mas faz parte. É um processo, né, doutor? É um processo. Nada é fácil, né? Não, nada é fácil. Doutor, legal. Na sua visão, profissional médico versus o empreendedor, qual é o principal desafio que o doutor acha que os colegas do doutor têm nesse sentido de desafiar um pouco mais esse empreendedorismo? Eu acho que o mercado em si, né? Então, hoje eu acho que você ser empreendedor no meio médico, como existe essa debandada de convênios para Joinville, então eles meio que congelam o ganho médico. Então o aporte, né, enfim, a receita, ela fica meio que estacionada e os gastos vão aumentando. Então acho que como eu falei, para isso a gente precisa da contabilidade, a gente precisa do administrador para dizer, não, aqui não dá para fazer, assim a gente consegue direcionar melhor, enfim, isso aqui não dá para fazer porque vamos ter prejuízo, e às vezes o médico ele não enxerga isso quando ele está sozinho. Né? Então acho que o profissional assim, isolado versus o empreendedor, e outra situação também, né? O profissional isolado versus o empreendedor. Às vezes o empreendedor ele nunca está sozinho, a gente não consegue fazer nada sozinho. A gente precisa de outras pessoas. Né? No meu caso, eu tenho outros médicos que trabalham junto comigo. Então, eu não faço cirurgia sozinho, a gente não atende sozinho, a gente discute os casos com os médicos também, e às vezes a pessoa que está sozinha, ela não vê isso daí, né? Então, a pessoa está atendendo sozinha e ele não tem com quem dividir as suas dores, né? Então, essa troca de experiências é bem importante, bem importante. Acho que a gente cresce muito mais rápido com mais gente ajudando do que tentando crescer rápido sozinho. É aquilo que eu sempre falo, na verdade, sozinho a gente também chega, né? Mas vai demorar muito mais tempo do que se fosse, né? Com uma equipe. Muito mais desgaste, né? E às vezes a gente não deve ter um negócio que ele dependa só da gente, né? Justamente. Então, se a gente faltar, aí o negócio morreu. Então, então a gente precisa ter outras pessoas junto que fazem a coisa andar. Isso. A carroça não tem uma roda, tem 4 pelo menos. Então a gente precisa disso. Ô, doutor, e falando um pouquinho dessa vida de empreendedor médico, assim, qual foi o momento que o doutor julga que foi o mais desafiador assim, nessa vida de empreendedor? É uma pergunta difícil, né? Mas a gente sempre tem vários. Eu penso assim, a gente sempre tem vários momentos difíceis, né? Eu acho que um dos mais difíceis é a insegurança logo que a gente se forma. Né? Então você termina com o teu diploma na tua mão, com a tua residência terminada, você sabe fazer alguns procedimentos com segurança, alguns você tem aquela insegurança e você precisa ter um mentor para continuar te ensinando. Você não tem emprego, você não, né? Eu cheguei na cidade e daí, por exemplo, não tinha concurso público e daí você vai mostrar o teu currículo para um monte de gente e você fica naquelas... Né? No meu caso foi 2 semanas, nem lembro mais quanto é que foi, mas talvez eu imagino hoje que seja 1 mês e meio, 2 meses, 3 semanas, 4 semanas, 6 semanas, que eu fiquei sem ter muita coisa para fazer, né? Eu ia no hospital, tentar ver, né? Por exemplo, hoje já não dá para qualquer um entrar no hospital, naquela época a gente podia, então eu chegava no hospital, eu sou médico, assim, entrava no hospital e ia ajudar nas cirurgias, por exemplo.
né, de outros médicos. E hoje em dia não tem isso daí, né? Você entra só com crachá, tem todo um sistema de segurança, então fica muito mais difícil de você entrar em qualquer hospital. Então esse foi um momento, né? Então depois outros momentos que vieram, né? Então daí quando o filho nasce, quando você tem outras preocupações, né? Quando eu trabalhava muito, fazia muito plantão, então chegou um momento que a gente começou a querer diminuir esse ritmo, né? Então a esposa, que eu tenho só agradecer ela, porque foi ela que pressionou para sair do plantão, né? E daí eu falei, pô, eu vou ficar sem esse gasto. E daí chegou um momento que eu falei, pô, ficou sem esse gasto, mas a vida ficou muito melhor. Né? E depois passaram-se 2, 3 anos e percebe, não, aquele gasto lá, aquele ganho que eu deixei de ganhar, hoje em dia, né, ele aumentou muito mais, de uma maneira muito mais segura, no meu caso, no meu ver, né? Mas foi bem legal. Mas tem vários momentos. Momentos em que a gente, né, que eu fiz uma sociedade, essa sociedade não deu certo, a gente voltou atrás, então, enfim, você fica com pendências, né, você quer resolver tudo e na verdade você sabe que não consegue resolver tudo, então vai indo devagarzinho, né? Então acho que mas tem vários momentos assim, né? Mas eu acho que o mais difícil ainda é o começo. O mais difícil é o primeiro. Quando sai da faculdade, acho que o primeiro passo ele é o mais difícil. E a pessoa está ansiosa para começar a colocar em prática, trabalhar, ganhar dinheiro e acaba não acontecendo tão rápido. E a gente sai da formação médica, assim, por exemplo, na residência você atende 40 pessoas no ambulatório, você faz 20 cirurgias na semana. Trabalha bastante. E daí tipo 2, 3 plantões. Você sai disso e não faz nada. Né? Você abre um consultório, tu atende 3 consultas na semana. Então fica lá esperando chegar paciente. Né? Hoje ainda tem, né, mais um desafio, né, que eu acho que é o negócio da rede do marketing digital, né, uma coisa que a gente está começando agora, então uma coisa que é uma situação que realmente é difícil, a gente acaba tendo as dificuldades, né, inerentes de cada um. Né? Doutor, e pegando um pouco nesse gancho, qual é a dica que o doutor dá assim, para essas pessoas? Vamos lá, pegar o exemplo do próprio médico mesmo, né, ou um dentista, um arquiteto, um engenheiro. Ele sai da faculdade, né? Ele sai justamente nessa situação. E agora, para onde eu vou? Sim. Qual o conselho que o doutor dá? Será que ele teria que, talvez, um pouquinho antes, já iniciar? Ou pensar? Qual é a dica? É o que a gente fica imaginando, lógico. Eu acho que para cada pessoa e cada momento vai ser você vai ter uma resposta, né? E eu penso hoje, se eu fosse voltar atrás, eu já teria buscado alguma coisa durante a faculdade. Porque acho que a insegurança de você sair e não saber onde você vai trabalhar é uma insegurança muito grande, muito grande. E você vai com os teus amigos, você conversa com os teus amigos. É lógico, né? Na faculdade você tem 2, 3, 4, 5, 10 colegas, né? 10 amigos mesmo, às vezes no peito, que vamos montar um negócio, uma clínica. E isso aconteceu, na minha turma aconteceu, eu vinha para Joinville, né? Então tenho pai médico, então para mim todo mundo pensa assim, não, você teve uma facilidade com o teu pai. Não foi bem assim, né? Então eu penso que ginecologista, né? A mulher ela não troca muito de médico. Então as pacientes do meu pai são dele e as minhas são minhas. Então, questão de confiança, uma questão de confiança. Então eu tive que realmente, desde o início, eu tive que conquistar a minha clientela, que era minha daí. Né? Então, mas enfim, tudo isso é uma coisa que é trabalhada, né? Uma situação trabalhada todos, né? Todos os dias, todas as semanas, todos os meses, todos os anos, né? E assim foi. Né? Que às vezes é fácil chegar assim, ele atende bastante paciente, né? Mas para chegar lá é difícil e para manter lá também, para continuar atendendo bastante, para continuar tentando ao máximo da qualidade, né? Isso é bem, bem importante, né? Porque a gente percebe esse desafio, né? Sim. Então é um desafio, uma coisa que a gente sempre se pergunta, tá? E agora, para onde eu vou, né? Tá? Então, como o doutor colocou, vem de um histórico que está cheio de coisa ali, integral o tempo todo, né? Se preparando, né, João, para essa situação toda e depois fica meio... E às vezes até essa inquietude, né? De você querer, enfim, melhorar. Né? Às vezes você tô aqui, tá bom agora. Não pode estar bom. Se tiver bom é porque vai ficar ruim logo. Então acho que a gente tem que ter um pouquinho de formiga para te tirar do lugar. E uma questão interessante, tem uma curiosidade que o doutor comentou, né? O médico ele também sai da faculdade com algumas incertezas até no processo, né? A gente acha que não, o médico tem que saber tudo, né? Então, também tem essa incerteza da profissão, né, dos procedimentos, de como que isso vai funcionar, de fato, na prática, né? Os próprios sonhos, né? Então, o médico, eu sempre penso assim, eu fiz faculdade em Curitiba, então o teu sonho é você trabalhar no melhor hospital. Mas a realidade é outra, né? A realidade é que o melhor hospital ele não aceita qualquer um. Então, você vai começar no hospital da periferia. Sim. Né? No hospital da periferia, vai abrir um consultório e devagarzinho você vai chegando num lugar melhor. É bem isso mesmo, né?
E ao mesmo tempo ele também tem que cuidar da parte financeira dele, né? De ser um empreendedor. E às vezes até, eu falei da periferia, né? Não menosprezando, e às vezes até você vai fazer o teu negócio na periferia. Né? A periferia que vai ser o teu principal, você vai transformar a periferia talvez num lugar muito melhor, né? Enfim, trazendo tecnologia, saúde, né? Bem-estar para todo mundo. Mas é bem nesse sentido mesmo, né? Doutor, eu vou falar um pouquinho agora, assim, para a gente entrar um pouco nessa questão desse case, né? Que tá nossos ouvintes aqui estão tudo curiosos em saber qual é o case de sucesso aqui, de parceria que a gente tem com o Dr. Gastão, aonde foi que, né, que o Dr. Gastão começou a olhar para esse olhar, como o doutor colocou, de se dedicar ao que o doutor melhor sabe, né, que é todo o seu trabalho, toda essa questão de dar aula, de consultório, enfim, de fazer cirurgias, e ao mesmo tempo ter alguém que olhasse ali, né, para a parte financeira do doutor, para essa questão da parte do direito também, desses cuidados, todas essas dicas que o doutor nos deu aqui também, né. Então a gente vai falar um pouquinho sobre isso também, né? E eu vou iniciar a nossa pergunta aqui para o João, né? Porque o João... o João agora vai ser nosso entrevistado aqui um pouquinho. O doutor Gastão vai me ajudar a entrevistar o João aí. Tem bastante pergunta para ele. Exatamente. Porque o que acontece, né? Para a gente contar um pouquinho para os nossos ouvintes, né? Então a gente tem todo um trabalho que trabalho de consultoria, de acompanhar, né, toda essa história do doutor Gastão, tanto no sentido do livro Caixa na Pessoa Física, do imposto de renda, né? Todo o trabalho em relação à clínica mulher também, de desenvolvimento. E o João tem uma parte bastante importante que o João ajuda a cuidar nessa consultoria, toda a parte financeira, né, doutor? Na tomada de decisão, nessas situações, né? Então conta, João, um pouquinho pra gente, de uma forma mais resumida tudo isso, né, doutor? O João é que me dá bronca quando eu gasto muito. Né? O João é que dá bronca, né? Tem esse detalhe bem importante, né? Logo vai bloquear meu cartão. Conta pra nós, João. Então, assim, na verdade, o doutor Gastão é um profissional exemplar e também nas finanças dele, então ele já tinha um controle, né? O doutor sempre teve um controle que ele fazia a parte de tudo que vinha sendo feito na empresa e tudo mais. E a intenção do doutor era refinar os números, né? Então o primeiro desafio que a gente tinha era tornar essas informações palpáveis para que a gente pudesse tomar decisões em cima das informações, dos números de fato, né? Então a gente iniciou o trabalho organizando, principalmente a questão da clínica e também da pessoal dele, né, o plano de contas, categorias, tudo certinho. E aí a partir desse momento a gente começou a apontar números mensalmente, né? Só que quando a gente faz esse trabalho inicial, a gente não tem histórico, né? E aí a gente acaba ficando meio cego, né, quanto ao histórico e se a gente está seguindo o caminho certo ou não. Só que aí no decorrer do tempo a gente começou a trabalhar esses números, começou a criar esse histórico de fato, né? Até o momento que a gente conseguiu fazer um planejamento, né? Então a gente conseguiu trabalhar o orçado e o realizado, né? Principalmente na questão das despesas, né? E a gente tinha um desafio inicial de equacionar, né, os valores da clínica, né? Onde também tem um administrador lá que faz um excelente trabalho e a gente conseguiu equacionar isso de uma maneira bem natural e segura, né? Hoje a gente tem as informações todas na ponta da língua, né? E a gente consegue ter uma segurança para ter certeza que o trabalho está sendo feito corretamente. E aí na pessoa física do Dr. Gastão foi interessante que, eu acho que foi ano passado, a gente delimitou uma meta, né? Então a gente fez todos os apontamentos, né, valores, histórico e tudo mais, a gente delimitou uma meta. E aí quando ele não atinge a meta, a gente dá uma puxadinha ali. Trabalha mais, ou gasta menos. Ou ganha mais ou gasta menos. A gente dá uma puxadinha para manter a meta. Então, basicamente, né, esse trabalho a gente faz, tem a parte, né, que o Dr. Gastão também trabalha junto com a gente, tem o administrativo dele e tem nós aqui da diretriz onde a gente faz esse trabalho. É um trabalho em conjunto que ele acaba dando esse resultado de ter as informações e saber para onde que ele pode ir, né, onde está indo o dinheiro, onde que está vindo, né, até na tomada de decisão, novos investimentos, a gente consegue ter uma visão também a longo prazo. Então, basicamente é esse trabalho, né, de controle, de dados, de tomada de decisão. A gente conversa uma vez por mês, bate um papo ali. E como ele falou no início, essa troca de informações é bem bacana, né, tanto para ele como para a gente, que a gente também sempre aprende bastante e acaba conhecendo de fato, né, como é que funciona, né, a carreira de um médico, né, a vida de um médico, que às vezes é distante da nossa realidade, não tendo convívio, enfim, né. Então, pra gente também é bem legal.
É um compartilhamento de informações, né, João? Acho que todo mundo ganha, Sim, né? Com certeza. É como o doutor falou no início, é um aprendizado, né? Então você está aberto para esse aprendizado, acho que isso é o principal. Sim. E doutor, como é que o doutor se sente com tudo isso, assim? Como é que o doutor se sente dessa maneira, assim, tendo, né, essa parte da consultoria com o João, essa parte toda do imposto de renda? Como é que é isso para a vida pro doutor? Me sinto em casa, como 2 irmãos aqui para mim. O João tem aquela reunião mensal, a gente conversa, tá gostando. A Tati é mais anual, na hora do imposto de renda. Mas como eu sempre falei, né, cada vez que eu converso contigo, eu descubro uma coisa. Eu falei, isso aqui eu podia ter feito um pouquinho diferente. Isso daí já, pro ano seguinte, já mudam algumas coisas, a gente aprende. Né? Então, a história que, desde o início, o livro caixa, acho que são coisas extremamente importantes e até no sentido da gente fazer tudo certinho para não ter problema com o fisco, né? Porque, né, como volto a falar, né, o médico que ele sabe que ele assina um contrato sem ver, ele declara imposto de renda sem ver e se ele faz sozinho, né? E a gente acaba precisando de uma contabilidade. Eu acho que na minha cabeça hoje não dá para viver sem ter alguém que faça parte do você, né? Que realmente deixe tudo em ordem, né? Deixa a casa em ordem para você não ter nenhum problema fiscal, né? Que na minha cabeça é o principal. E geralmente as pessoas elas têm um medo, né? De pagar imposto, de fazer as coisas corretamente. Mas é como você falou, se tu tem o apoio de alguém especializado que vai te dar esse suporte, que não vai se incomodar, você foca na tua atividade, desempenha lá o teu trabalho e aí a gente fica com a parte burocrática, entre aspas, né? Então, e além disso, todo esse trabalho ele é bem importante porque anualmente é feito o imposto de renda, né? E a gente já tem as informações prontas, né? Em tempo real. Então, a gente já traz também essas informações de uma maneira tratada para o imposto de renda, o que facilita bastante. E também dá uma segurança, né? Porque a gente faz esse acompanhamento mensal. Então, se a gente por algum motivo precisar dar uma ajustada, a gente já faz isso durante o ano. E até tem os médicos, não é o meu caso, mas tem muita gente que tem a pessoa física e a pessoa jurídica, acho que tem que saber o que cabe à pessoa jurídica, o que cabe à pessoa física. Como eu falei, não vai ser um médico que vai decidir, é o contador. Né? Não somos nós, a gente não tem essa capacidade. Isso, na realidade tem que ser analisado várias questões, né? Faturamento, para quem vai prestar o serviço, as obrigatoriedades, tem bastante detalhes, né? Então, às vezes, né, o médico até não acha errado, mas pesquisa na internet, busca, não só o médico, mas outros profissionais também. E é importante também que faça isso para ter uma visão diferente, né? Mas tem vários fatores ali que acabam influenciando na questão de imposto, redução de imposto. E é bem importante contar com uma empresa especializada nisso, como a gente, Diretrizes, para que seja feito um estudo de fato, né, de uma maneira bem segura, né, diante do que a lei exige, né, isso é bem importante, para que esse médico se mantenha tranquilo, esse profissional, né, consiga desempenhar a função dele de fato. E aí a parte burocrática que a gente cuida aqui, faz, né, as entregas e tudo mais e fica tudo bem para todo mundo, vamos dizer assim. É trabalhar essa parceria de uma forma preventiva, né? Você evita ter problemas na frente, né? Para fazer tudo dentro da lei, né? Então você faz tudo certo, tudo corretamente. Tá certinho com a receita, não precisa se preocupar. Sim. A parte de funcionários também, de folha. Então a gente tem. Vocês fazem tudo pra gente, né? Então, doutor, deixa pra gente umas 3 dicas que o doutor daria para esse nosso empresário que está nos ouvindo, essa pessoa autônoma que também é enfermeiro, engenheiro, médico, enfim, tantas opções que a gente sabe que tem também, né? Quais seriam assim, umas 3 dicas de ouro assim, que o doutor daria para eles, ou quem está iniciando? 3 dicas de ouro. Acho que primeiro ponto, né? Procurar um bom contador. Segundo ponto, entender livro caixa, né? Que eu acho que foi uma coisa que eu aprendi desde que eu comecei a trabalhar, mas assim, eu comecei a usar mesmo de uns, talvez 20 anos para cá. Assim, de uma maneira mais efetiva, enfim, de entender como é que funciona o livro caixa, né? Então, acho que o livro caixa é extremamente importante. E a terceira parte, acho que são os bons contratos que a gente consegue alinhar, que a gente consegue, enfim, ter um suporte para esses contratos. Né? Acho que isso para mim são as 3 principais, né? Mas como eu falei, a contabilidade e o livro caixa são as 2 primeiras, né? E logicamente os contratos, né? Acho que são os 3 pontos assim, né? Se tivesse um quarto que ou talvez junto com o terceiro, de repente encontrar pessoas boas, né? Ou pessoas que tenham a mesma linha de pensamento em relação à profissão, em relação ao negócio, né? Negócio, clínica, enfim, cada profissão, né? O escritório, né? De advocacia, enfim.
Antes da gente finalizar aqui, o doutor falou bastante sobre a questão do livro caixa. Tati, explica um pouquinho de maneira resumida. Agora é com a Tati. Agora é com a Tati. Ela fez a pergunta para mim, pro doutor, agora é a vez dela. Vocês viram como é que as coisas aqui acontecem ao vivo o negócio aqui? É que o pessoal tá curioso para saber. Tá curioso para saber, então esse tá, livro caixa, vamos lá. né? Gente, esse livro caixa que às vezes não é tão explorado e deveria ser mais explorado, na verdade, são coisas tão básicas que na verdade está na própria profissão, né? Então, assim, eu vou dar alguns exemplos. Esse médico, esse engenheiro, esse advogado, ele estuda tanto, né? E mesmo assim, depois de formado, ele tem que se especializar. O que acontece? Ele acaba participando de congresso, ele acaba fazendo viagens de estudo, ele acaba comprando livro, então ele acaba continuando essa, né? É uma continuidade que se dá. E essa própria documentação, essa própria gastos que a gente fala de despesas que ele tem, isso é tudo dedutível no imposto de renda, isso tudo vem para o livro caixa dele, né? Então é algo que tem que ser mais explorado, né? Vou comprar uma investimenta de trabalho, né? Como aqui na questão do Dr. Gastão, a gente sabe que ele tem que trabalhar todo de branco. Essa já é uma regra que já vem há anos na profissão. Sim. Então todo aquele gasto que ele tem com essa vestimenta é dedutível para o imposto de renda, né? Todo o gasto que ele tem de aluguel, de rateio de energia, de luz, de publicidade, de marketing, a própria contabilidade, o próprio advogado, tudo isso também volta para o livro caixa, né? Desde que você tenha, né, João, as comprovações, né? Então tem ali as notas fiscais, os recibos muito bem detalhados, uma planilha de controle, né? E ao mesmo tempo isso com as receitas, né? Todas ali com a emissão de nota fiscal, dos recibos, com os CPF dos pacientes. Então todas essas informações são importantes para o livro caixa. E através disso você trabalha esses benefícios conforme a legislação própria permite, né, que a gente trabalhe. O que acontece hoje é que esse profissional às vezes não sabe disso e não é tão explorado isso. Muitas vezes ele também começa a fazer sozinho, mas não sabe tudo o que pode. Então a dica que eu dou é justamente conhecer um pouquinho mais desse livro caixa, entender tudo o que passa por ele dentro dessas despesas de um consultório, de um profissional mesmo trabalhando em si, né? Como eu falei ali, os congressos, a própria, às vezes tem que comprar produtos dentro daquela atividade, a própria questão de comprar um computador, tudo isso é dedutível livro caixa. Tudo que você pensar assim, que eu utilizo 100% para a minha profissão, como autônomo liberal, eu utilizo dentro do livro caixa, né? Então é esse cuidado que tem que ter. E outro é o cuidado que a gente faz, né, João, no sentido de trabalhar o que é receita, a despesa, essa diferença. Então, o ideal é que você sempre vai recolhendo o carnelhão, ou pelo menos faça uma análise geral do ano, para ver se é necessário ou não. Porque o livro caixa ele tem duas situações. Ele tem o mês a mês, que a gente pode recolher antecipadamente quando precisa, né? Ou nas questões que você analisa no final do ano, né? Só que o ideal é não deixar para o final do ano. Mesmo que às vezes não gere algo para recolher, mas faça mensalmente, acompanhe mensalmente, né? Faça lá seu controle, tenha a documentação. Isso com certeza vai dar uma diferença muito grande lá no imposto de renda, né? Que todo mundo se preocupa, meu Deus, eu pago muito imposto de renda. Mas às vezes é só trabalhar de uma forma preventiva o livro caixa. Você consegue trabalhar com uma restituição, você consegue inverter o processo, né? Deixar, né, pagar menos e acabar restituindo. E de uma forma legal, que está legalmente, que precisa só ser mais explorado. Paga de qualquer jeito, né? Tem uma restituição. Na verdade paga, né, doutor? Já não pagou, tem... já pagou e volta umas pouca. Sempre no final a conta fica positiva, lembrando que fica positiva para o governo, lógico. Né? É isso mesmo. Mas consegue deixar um pouco mais leve, né? Então, fica mais leve, como eu falei, fica mais equilibrada, você faz a coisa dentro da lei, né? Não está fazendo nada fora da lei. Ô Tati, então basicamente tudo que for pertinente à profissão, ele pode fazer o abatimento de imposto de renda no livro caixa. Isso mesmo, João. E bacana, você estava comentando aí, eu lembrei de um case, de um caso aqui que a gente teve aqui no escritório, de um doutor que ele não sabia que os congressos poderiam ser abatidos. E assim, ele ia mais de 3, 4 por ano e era uma fortuna. E ele não sabia, ele estava pagando valores exorbitantes de imposto de renda e a Tati fez o trabalho, né? Com ele, ajustou e inverteu esse cenário, né? Foi muito engraçado até porque ele colocou uma situação, ele disse assim, eu via meus amigos, meus doutores, meus companheiros, meus colegas lá, pedindo nota disso, nota daquilo, do hotel, disso aqui. Eu falei, mas pra que isso? O que querem? Não vai vir tudo no relatório do extrato lá? Pra que isso? O que eles vão fazer com isso? Aí eu perguntei, né, de curiosidade, ele contando pra nós. Aí eu fui perguntar lá, Tati, pra ele, por que vocês fazem isso? Porque minha contabilidade fala, meu contador orienta, né, meu consultor me fala.
Mas o meu nunca falou, que situação é essa? Da onde é isso? O que é isso, né? Então é só questão de conhecimento mesmo, né? De ter alguém, um parceiro que consegue te ajudar nessas coisas. Até o Uber, que a gente vai pro, né, do hotel para o congresso, enfim, para aula, para cirurgia, né? Então acho que entra na conta. E esse profissional, ele trabalha 100% voltado para a profissão dele. Sim, então, nossa, com certeza tem muita coisa ali que não está sendo explorada. Né? Isso é muito, muito interessante. Muito legal. Então, doutor Gastão, eu vou pedir para o doutor fazer uma mensagem final para o nosso ouvinte, para não roubar muito o tempo também, né? E agradecendo já de prontidão já a presença do doutor aqui, né? O doutor brilhantou nosso podcast, que o DireCast aqui, né? E isso é muito legal, compartilhar tanto a história do doutor, quanto todo esse trabalho que a gente faz em parceria. E então eu gostaria muito que o doutor deixasse essa mensagem final aí pra gente, para quem está nos ouvindo. Vamos ver uma mensagem final, então, para passar aqui. Bom, acho que em se tratando da contabilidade, né, acho que tem que buscar o especialista, como em medicina, né? Em medicina você busca o especialista para resolver o teu problema. Na contabilidade, com relação à parte de imposto de renda, tudo, você tem que buscar o especialista, né? Acho que, e vocês são os melhores. Acho que nem penso, nunca pensei em mudar, na verdade. Já estou aqui, acho que crescemos juntos, né? Mas acho que é muito legal. Mas como eu falei, né? Acho que buscar o especialista, buscar um contador que vai te ajudar na construção, junto, né, na construção da tua carreira. Não vai ser só o contador que vai construir, mas você precisa do contador junto. Que legal. E complementando um pouquinho o que o doutor falou, eu acho que de tudo que a gente conversou aqui hoje, né, João e doutor Gastão, eu acho que o principal é ouvir, né? Uhum. Porque o que acontece? Às vezes você procura um profissional, às vezes você é ótimo no que você faz, mas às vezes você precisa ouvir um pouco mais, você precisa aceitar também o que aquele outro profissional vai te falar, porque se você não aceitar também não vai adiantar, né? Então você precisa, eu sempre falo que o legal é isso, o doutor Gastão está aqui com a gente há tantos anos e ele sempre ouviu o que a gente... Mesmo às vezes não concordando, mas ouve, né, doutor? Discuta ouve, bastante. Né? Porque senão não dificulta um pouco, né? Eu acho que isso é muito importante, né? Mesmo assim, aquela pessoa que vai lá no consultório, ela precisa ouvir, porque se o doutor vai dizer, toma tal remédio e ela não tomar, não vai resolver o problema dela, né? Então isso é o importante. Né? E vocês devem sofrer, porque eu acho que os profissionais liberais eles têm um ego muito grande, né? Então às vezes é difícil ele aceitar, não, isso aqui eu não vou fazer. Então fica difícil, mas enfim, né? Vocês estão conseguindo fazer a lição de casa bem certinho. Isso é bom. Que bom. Isso é o mais importante, né? Então a gente agradece aqui mais uma vez, né, a presença do Dr. Gastão aqui com a gente, né, abrilhantando o nosso podcast aí. Então o DireCast só está crescendo cada vez mais graças à participação de todos que a gente convida e faz parte aqui do nosso processo, né? Então eu queria agradecer imensamente, né, em nome do DireCast aqui o doutor, o presidente, o João, que mais uma vez aqui também veio contribuir com a gente, né? O Luan está aí nos bastidores, mas eu acredito que no próximo ele estará aqui presente com a gente também, né? Então agradecer a esse ouvinte que está nos ouvindo, que, né, permitiu que a gente passasse algumas informações, algum aprendizado, que eu acho que a vida da gente é sempre um aprendizado, né? Então essa é a ideia do DireCast, trazer esse aprendizado, compartilhar essas informações, né? E não deixe de nos ouvir no nosso próximo podcast e até lá. Obrigado. Valeu, até lá. Valeu. Tchau. Tchau, tchau.